Gente, boa tarde de novo aí. Hoje a gente vai ter o prazer novamente de ter o Daniel aqui com a gente. E prazer inenarrável, né? E o Daniel hoje vai falar aí pra gente sobre videochamadas e videoconferências, tá bom? Deixa eu só pôr aqui para enxergar também. Então, muito obrigado, viu, Daniel? Muito obrigado mesmo. Hein? Oi, pessoal. Olá a todos. É uma honra falar aqui para vocês, especialmente nesses tempos de Covid, nessa acho, tragédia que a gente está vivendo e, ao mesmo tempo, esse momento de tanta oportunidade de aprender e de desenvolver coisas novas e de fazer. Eu acho que a gente, como médico, a gente nasceu para ser isso. A gente nasceu para enfrentar uma guerra dessas. E numa guerra dessas aparecem várias oportunidades de revolução dos comportamentos, e eu acho que uma delas, na minha opinião, é o modo como a gente se comunica com familiares de paciente em UTI. Eu acho que talvez muitos de vocês, se não todos, já ouviram falar sobre os protocolos Spikes ou outras estratégias de comunicação que existem. Spikes é uma delas, nem sei se exatamente é a melhor, mas é a mais famosa com certeza. Mas naquela distante era, antes de Covid, era basicamente tudo que se falava, ou muito do que se falava. E aí veio o Covid e impôs alguns desafios a mais, além dos que a gente já tinha numa comunicação difícil com o paciente ou familiar. O isolamento social, os familiares sem informação, a gente na UTI, imagino que vocês também, às vezes você recebe o paciente vindo de outro hospital, e os familiares desesperados, que estão há dias sem informação, um medo generalizado no, por tantas mortes que estão acontecendo por Covid, associado a uma pandemia de desinformação que vem junto com a pandemia biológica e deixa todo mundo apavorado. E o que a gente acabou criando na UTI, que o Círio fez aqui em parceria com a HC, e a gente está concluindo agora 90 dias dessa parceria, é uma estratégia de comunicação por videoconferência através do WhatsApp. Não tenho conflito de interesse com nenhuma gigante tecnológica. O único motivo que a gente escolheu o WhatsApp, que a gente tem usado o WhatsApp, é porque é uma ferramenta muito fácil e principalmente muito acessível, especialmente para a população do SUS. O que a gente viu é dos mais de 90 pacientes que a gente atendeu aqui, acho que tiveram dois familiares de pacientes que não tinham WhatsApp, mas os filhos deles tinham. Então a gente acabava falando com o filho, aí o filho envolvia o pai ou a mãe na chamada, e a gente tem feito com todo mundo por WhatsApp. Uma desvantagem possível dessa ferramenta é porque a gente fica com o nosso número privado disponível para a família e para o paciente, e às vezes isso pode ter problemas de privacidade, mas isso é facilmente contornável com o uso de um aparelho institucional. A gente pediu, o Círio doou um aparelho. Eu entendo que um aparelho de celular hoje é um investimento baixo, perto do que você pode pensar no investimento de uma UTI. E na época de Covid, ainda mais na época de Covid, o que se pode fazer em outros hospitais do SUS é pedir doação. E eu acho que é uma causa muito nobre de tentar minimizar ou reduzir o isolamento através de videochamada, e eu achei completamente contornável através de doações ou mesmo de investimento. Bom, acho que quem me conhece sabe, eu gosto de coisas pragmáticas, eu preciso de uma coisa pragmática para me guiar, e o que a gente acabou fazendo foi adaptando um pouco dos métodos que eu já conhecia de estratégia de uma notícia prévio, com um pouco da experiência que a gente desenvolveu e criou um método novo. Isso que eu vou apresentar para vocês está submetido para uma revista, está em avaliação para publicação, mas é basicamente esse o conteúdo que a gente submeteu. É o passo a passo de uma estratégia de comunicação por videoconferência. Então, o passo começa antes de começar. Então, antes de começar a chamada, aquela
velha e boa revisão de prontuário, checar, sei lá, a data de início de sintomas, se o Covid está confirmado ou não está confirmado, aquelas informações que às vezes, num ambiente de muito volume de UTI, às vezes a gente não está com ela fresca na cabeça, então é importante. Importante também alinhamento entre equipes. Eu vejo que isso aqui, às vezes, é a parte mais difícil, na minha opinião, uma das mais importantes da comunicação, porque na UTI, por exemplo, é muito fácil a gente receber um paciente, a gente entende que o paciente, sei lá, tem eventualmente uma doença em fase final, e a gente acha que o melhor objetivo ali vai ser cuidado de conforto, mas tem uma outra equipe que estava vendo ele antes, sei lá, onco, hemato, nefro, não sei quem, e que se a outra equipe não está na mesma página que a gente, e a gente fala uma coisa e depois a outra equipe fala diferente, a gente vai causar sofrimento em vez de minimizar sofrimento. Então, o principal é a gente antes, como entre todas as equipes de saúde, alinhar. Então, essas conversas são difíceis, mas elas são fundamentais. Na minha opinião, as conversas mais difíceis são conversas entre médicos, mas elas são as fundamentais para a gente chegar num consenso mínimo e conseguir falar como uma equipe de saúde coesa. E também, antes de começar, eu acho que é sempre importante a gente ter clareza o que a gente quer de objetivo daquela conversa. Na minha opinião, existem 3 objetivos que são diferentes e, às vezes, eles não cabem em uma conversa só. Existe um objetivo que é fazer vínculo em alinhar conhecimentos, alinhar informações. Tanto o alinhamento pode ser tanto do que a gente, como profissional de saúde, sabe sobre aquele paciente e alinhar com a família, mas um outro alinhamento possível e importante também é o que o familiar sabe daquele paciente, desde coisas de doenças prévias até informações sobre a pessoa que é aquele paciente, a gente conhecer um pouco também. Então, esse alinhamento ele é bilateral, e isso é muitas vezes suficiente para uma primeira conversa. Às vezes, já cabe numa primeira conversa, mas nem sempre, falar um pouco sobre prognóstico. E, na minha opinião, na primeira conversa, especialmente na conversa de admissão, é difícil desenvolver muito essa conversa de prognóstico. Primeiro, porque a gente está recebendo o paciente, a gente precisa entender um pouco melhor. Segundo, que às vezes é muita informação para o familiar. Então, às vezes é interessante separar essas conversas em mais de uma. Uma primeira conversa para fazer vínculo e alinhamento, uma segunda é para alinhar prognóstico, e uma terceira é para discutir o objetivo de cuidado e tomada de decisão. Então, às vezes, são necessário dividir em 3 conversas. Isso é antes de começar, pensar o que você quer com aquela conversa. E aí, a gente começa a conversa sempre com um telefonema. Então, recebemos o paciente na UTI, a primeira ligação que a gente faz é por áudio, e na hora que eu ligo, o que me identifico, falo, sou o Dr. Daniel, estou aqui cuidando do seu fulano, e aí uma coisa que eu achei importante a gente já de cara é dar a informação que o paciente está vivo, porque é uma coisa meio óbvia para a gente, mas não tem nada de óbvio para um familiar que está apavorado, às vezes sem informações há dias sobre o seu familiar, sabe que ele está com Covid, está desesperado, recebeu uma ligação do hospital, tem certeza que recebeu porque a gente vai falar que ele morreu. Então, quando uma pessoa tem essa certeza, ela não consegue escutar mais nada. Então, já de cara, já fala, olha, ele está vivo e a gente está cuidando dele. Então, o que eu percebo é que só nisso, às vezes você escutava uma pessoa ofegante respondendo lá do outro lado, e a pessoa começa a respirar normal. Aí a gente checa a identificação, se realmente aquela é a pessoa certa que a gente está ligando. Então, a gente já teve situações de que o familiar falou, não, é melhor você conversar com meu filho, eu não tenho condições de receber essas informações. E outro também, ontem mesmo, eu liguei no número o número que a assistente social tinha fornecido, e aí eu chequei, eu queria saber o que a senhora é dela. Ela falou, não, eu sou a vizinha. Aí você vai ver que, poxa, não é a pessoa certa para receber a ligação. Ou ainda também tem outras situações que acontecem que o filho fala, não, olha, ou ontem mesmo, outra situação aconteceu recente, o marido da paciente falou, não, olha, poxa, será que não dá para falar com o meu filho? Então você checa se a pessoa é a pessoa certa, confirma se aquele realmente
Eu costumo pedir informações muito básicas. A senhora podia me falar o nome completo do familiar, eventualmente data de nascimento, confirma quem que deveria participar dessa conversa, se tem outros irmãos, se tem filhos, se tem mais alguém da família, e convida para fazer um vídeo. E aí eu falo, olha, podemos fazer um vídeo por WhatsApp? E a imensa maioria fala que sim. E aí então a gente transforma a conversa para o vídeo. E aí eu ligo no WhatsApp, e de cara, assim, como o tempo para todo mundo é corrido, e nessa pandemia a sobrecarga de trabalho é maior para todos, o vínculo ele pode ser feito muito rápido. E o vínculo ele pode ser feito muito mais rápido se a gente tiver clareza do que faz vínculo. Então, algumas coisas são fundamentais para fazer vínculo. Tem uma questão que é muito importante para vínculo, que ela é uma questão instintiva. Ela não é uma questão cognitiva, e é uma questão que vem anterior à nossa linguagem, vem com os próprios primatas. Então, chimpanzé, por exemplo, ou mesmo gorilas, sociedades de chimpanzé, especialmente, mais estudada, são sociedades que elas têm uma complexidade social bastante interessante, bastante complexa. E o que se vê é que, por exemplo, em chimpanzé, você tem um macho alfa e você tem um macho beta que começa a ameaçar o alfa. O primeiro comportamento observado de ameaça, depois ele vai evoluindo até chegar eventualmente na agressão física, o primeiro comportamento é que ele deixa de olhar no olho. Olhar no olho é um comportamento absolutamente instintivo de transmissão de vínculo, ou de quebra de vínculo. Então, olhar no olho, ele ajuda a fazer vínculo muito forte, e não olhar no olho quebra vínculo muito forte também. E por isso que eu acho que fazer ligações de tão delicadas e difíceis e de potencial conflito, como são as ligações para um paciente e um familiar, sei lá, entubado por Covid, é uma ligação potencialmente muito conflituosa. Eu acho que as pessoas são loucas de fazer essas ligações por áudio, porque a chance de, só por ser a gente perder a informação do não verbal, a chance desta informação trazer elementos que possam reduzir o conflito e formar o vínculo é enorme. Então, eu acho que a maneira mais segura que a gente tem é o vídeo mesmo. Então, o vídeo e o olhar no olho ajuda a fazer vínculo. Mas não é só isso. Uma outra coisa que tem muito a ver com vínculo é a pessoa ter percepção que você está falando a verdade. E para a gente ganhar rápido o tempo e fazer logo o vínculo, então eu já de cara já pactuo com as pessoas de apresentação elementos que fazem vínculo. E que tem a ver também com elementos que mostram o nosso real interesse e comprometimento com o paciente. Então, já de cara, eu já falo, olha, sou médico aqui, estou cuidando do seu fulano, e deixa eu fazer um combinado aqui com vocês. A gente vai falar sempre a verdade, mesmo que ela seja ruim. E a gente vai sempre fazer o melhor que a gente puder para cuidar bem do seu familiar. Com esses 3 elementos, olhar no olho, compromisso que a gente vai falar a verdade, compromisso que a gente vai fazer o melhor, a gente faz vínculo na hora. E a minha impressão é que às vezes as pessoas falam, não, precisa de tempo para fazer vínculo. Na minha opinião, isso não é verdade. Vínculo você faz com um instinto e com a pessoa ter certeza que está fazendo o melhor e falando a verdade. Às vezes, com o tempo, a gente perde vínculo. E com isto, o que a gente observa é que você sente o vínculo ser feito em questão de minutos, em uma chamada. Sendo bem explícito com os elementos que fazem vínculo. E aí, desculpa, eu não sei se eu comentei, mas nessa reapresentação do vídeo, aí, como a gente já tinha falado no áudio para quem ele queria chamar, eu já convido no vídeo para ele chamar quem ele quiser da família. E com muita frequência, o vídeo, a gente faz o WhatsApp, a versão nova, permite até 7 pessoas na mesma videochamada. Então a gente faz vídeo às vezes com a família inteira, família de vários lugares, em vários lugares da cidade, até já teve em outros estados, até em outro país, e vai todo mundo junto. Então entra todo mundo no vídeo, aí reapresenta todo mundo e eu já repactuo esses 2 pontos olhando no olho.
E aí a gente vai para o próximo passo, que é tentar entender um pouco do que eles estão entendendo. Uma coisa que é uma pegadinha, isso acontece no Spikes da vida, nos outros protocolos de uma notícia acontece também, quando a gente tenta checar a percepção do outro, é geralmente com uma pergunta aberta. Mas uma pergunta aberta sem contexto, ele traz desconfiança. Se a gente simplesmente pergunta para o outro assim, o que você está entendendo da situação, a pessoa fica desconfiada. Não é? Será que ele não sabe o que o quadro clínico do meu pai? Ou por que ele está querendo essa informação? Então, uma pergunta aberta sem contexto, ela traz desconfiança e o resultado é que a pessoa não fala tudo que ela sabe. Para a gente conseguir o efeito almejado de uma pergunta aberta, a gente tem que dar o contexto dessa pergunta aberta. E o contexto é o motivo dela. Então, antes de fazer a pergunta, você explica o porquê que você está fazendo aquela pergunta. E quanto mais reto e simples, melhor. Olha, para eu conseguir explicar o que está acontecendo com ele, eu queria entender o que vocês estão entendendo. E com isso, as pessoas ficam à vontade para te explicar realmente o que elas estão sabendo. É um bom momento também para checar algumas informações de anamnese, de antecedente patológico, de uso de medicação prévia e questões assim. Então a gente vai puxando o que eles estão sabendo e colhendo algumas informações. É um momento importante também da gente entender o nível de linguagem que aquelas pessoas têm. Tem pessoas que são muito simples, elas falam de maneira muito simples. Pessoas que já têm um nível socioeducacional maior, você vai ver ela usar um outro vocabulário, e isso vai ser importante para a gente ajustar o nível de vocabulário que a gente vai usar para a gente conseguir se fazer entender. Então, a gente entendeu um pouco o que as pessoas estão sabendo, aí então é importante a gente comunicar a situação clínica. Nessa estratégia de comunicação, algumas coisas que eu acho que é importante é a gente transmitir primeiro a visão geral. Às vezes as pessoas começam a querer construir o raciocínio simples, o raciocínio clínico, e vão construindo todo o raciocínio, mas parte por parte, até chegar na conclusão. Isso é muito bom para quem não está envolvido emocionalmente com a questão. Quem está envolvido emocionalmente com a questão, ela precisa entender o grosso, porque é aí que ela vai conseguir acompanhar o resto. Senão vai gerando só um suspense, uma angústia, que as pessoas têm até dificuldade de acompanhar. Então, você primeiro passa a visão geral. A visão geral é do tipo, ele está muito grave. A visão geral é do tipo, ele está melhor ou ele está pior. E aí, com essa visão geral, na minha opinião, a visão geral é quase o título. E a ideia é que a gente tem que contar uma história, uma narrativa. Uma história, ela tem começo, meio e fim. Ela não é uma passagem de plantão. A passagem de plantão a gente faz porque a gente é treinado para isso. O que, numa comunicação, é uma história. Uma história é o fulano está grave. Então tem uma introdução, tem um desenvolvimento e tem uma conclusão. E essa introdução, desenvolvimento e conclusão, ela tem que ser feita com palavras simples, evitando o mediquês, ou então até, uma coisa que eu gosto bastante, falo primeiro em português e depois eu traduzo para o mediquês. Desse mesmo jeito que eu estou falando com vocês. Falo, por exemplo, o seu fulano, a gente está cuidando dele e ele está grave. Ele está grave, e é a introdução, porque ele pegou o coronavírus. O coronavírus, quando ele acomete o pulmão, a gente chama ele de Covid. Parênteses. Maior confusão. As pessoas acham que são às vezes duas doenças. Já vi, tem aquela história famosa de que a familiar achou que tem o Covid-19, tem o Covid-20 também, tem o Covid. Então, explica essas coisas que para a gente são óbvias, mas explica, ó, o coronavírus, quando acomete o pulmão, tem uma doença que chama Covid, e ele está com isso. E o Covid, ele deixa o pulmão fraco. Isso a gente chama insuficiência respiratória. Então, você vai falando português, traduzindo para o mediquês. Português, mediquês. Português, mediquês. O Covid, o coronavírus, ele pode acometer o rim também. E o rim também está fraco. Não está funcionando direito. A gente chama isso de insuficiência renal. E como o pulmão e o rim estão fracos, ele estava morrendo por causa disso.
E a gente, para conseguir mantê-lo vivo, a gente ligou ele na máquina de respirar e uma máquina que substitui o rim. Isso se chama diálise. E a gente você vai construindo o raciocínio junto com a pessoa, dando a grande visão da estratégia, da situação, usando palavras simples e sempre usando e abusando de uma estratégia chamada pergunta, fala, pergunta. Separando as grandes informações, especialmente as grandes informações que têm impacto emocional, em pacotes. Então, pergunta, fala, pergunta seria alguma coisa assim. Bom, posso falar como eu estou vendo a situação? Pode, doutor. Eu estou vendo que a situação dele, infelizmente, está piorando. Porque o pulmão está precisando de mais oxigênio e está precisando usar mais daquela máquina de respirar. Vocês estão me acompanhando? Pergunta, fala, pergunta. Que aí dá tempo das pessoas tirarem dúvida enquanto a gente está falando. Porque senão, às vezes a gente fala muita coisa e a pessoa parou lá na primeira e ela nem conseguiu escutar o resto e ela nem consegue lembrar direito da dúvida porque ela foi atropelada por um caminhão de informações. Uma questão emocionalmente impactante, isso acontece demais. Então, uma estratégia de pergunta, fala, pergunta, ou às vezes pode ser até pergunta, fala e pausa, que também funciona, dá tempo de elaborar. E se você está no vídeo, você consegue perceber isso. Você percebe a reação das pessoas à sua comunicação. E aí é o momento, às vezes, de parar. Você começa a ver que as pessoas começam a fazer umas caretas, assim, aí você para e pergunta, oh, tá dando para entender o que eu estou falando? Eu estou falando grego aqui. Vocês estão com alguma dúvida? Então, o vídeo permite isso, o áudio não. E aí a gente vai construindo o raciocínio, vai passando a informação para as pessoas. E aí vem o que, na minha opinião, é o grande questão de trabalho que a gente tem em comunicação. Na minha opinião, toda comunicação se resume basicamente a como que a gente lida com o medo e com a esperança. O resto é tudo consequência disso. Este, na minha opinião, é o centro, é o núcleo da comunicação. A gente, médicos em especial, nós somos extremamente cognitivos e a gente abstrai toda essa questão e fica pensando na relação PF, no driving pressure, no não sei o que lá, na complacência, no modo ventilatório, Mas a questão do familiar, tá com o paciente internado, é tudo, tudo isso aí é questão, é reflexo do medo e da esperança que ele tem em relação ao paciente, ao familiar dele viver ou morrer. E enquanto a gente não abordar essas questões emocionais, as questões cognitivas para um familiar, elas são derivadas dessas questões emocionais. A pessoa que está morrendo de medo, ela começa a fazer um monte de perguntas, às vezes. Ela começa a perguntar, como é que está a PCR? E como é que está o dedímero? E como está não sei o que lá? Tudo isso é um reflexo que ela está apavorada. Ou então, uma coisa que é mais frequente ainda e enorme motivo de conflito é que os familiares expressam esperança e médicos têm medo da esperança. E quando a gente tem medo de alguma coisa, o que isso reflete, o que isso leva é que isso gera uma dificuldade de conectar com outra pessoa. Quando a gente está com medo, a gente não se conecta. E quando o médico sente medo, porque o familiar está expressando uma esperança que ele acha que está inadequada, a gente se afasta e a gente perde a conexão com esses familiares. Isso acontece muito quando a gente pega um paciente grave e a gente vê o familiar começando a falar, mas ele vai ficar bem, doutor, tenho certeza que vai dar tudo certo. E aí o médico responde, não, mas ele está muito grave. Porque o médico fica com medo daquela esperança e aí o medo do médico gera uma comunicação que está completamente desalinhada e não está conectada no tempo emocional daquele familiar. Entender que medo e esperança, eles andam juntos e ter clareza de que a esperança, ela é um reflexo do medo. Uma pessoa que fala muito de esperança é que ela está apavorada.
A pessoa que fica falando, doutor, tenho certeza que vai dar tudo certo, tenho esperança num milagre, é que ela está apavorada que o paciente está grave, ela entendeu que o paciente está grave. Se a pessoa está esperando um milagre, ela entendeu que a medicina não consegue reverter a situação do paciente. E se a gente não entender isso, a gente não consegue conectar nessa esperança. E se a gente não consegue conectar nessa esperança, a gente não consegue... aquela pessoa que está apavorada, ela não vai conseguir lidar com o medo dela. Pelo contrário, as coisas só pioram. Porque, às vezes, o medo e a esperança, em psicologia, eles mostram pra gente que isso é uma questão dual. Que a gente fica oscilando entre dois polos no nosso luto, que é um polo que é voltado para o medo e um polo que é voltado para a esperança. Isso é o luto saudável. E luto, em psicologia, é entendido como toda perda significativa que a gente tenha. Então, o luto em psicologia ele pode ser, sim, pela morte de um familiar, mas ele pode ser também pela perda de um planejamento. Sei lá, no fim de semana eu ia para a praia, aí veio o Covid e jogou tudo para o alto e eu não vou mais para a praia. Ou pode ser um luto porque eu tinha um planejamento de alguma coisa, pode ser um luto porque eu tinha um papel social e perdi o papel social. Pode ser tudo pode ser luto. E às vezes o luto é porque ele tem um familiar que estava tudo bem e de repente ele está internado numa UTI e está longe dele. Isso é um luto. Só isso é um luto. E quando a pessoa em luta, e luto é tudo isso, ela vai ficar oscilando entre medo e esperança. Isso é saudável, não tem nada de errado. Na hora que o familiar expressa a esperança, se a gente conseguir respeitar essa esperança e conectar a ela, veja, conectar a esperança não é dar falsa esperança. E também não é ficar alimentando esperanças indevidas. Conectar é simplesmente mostrar que aquilo que o familiar gostaria, muitas vezes é que eu gostaria também. E aí a gente cai numa das coisas que eu acho que é um dos maiores paradoxos da nossa profissão, que acho que muitas vezes a gente foi fazer profissões de saúde, medicina, enfermagem, todas elas, porque a gente se importa com os outros. E aí o paradoxo que eu vejo é que justamente isso é o motivo que nos leva a fazer essa profissão. Mas aí, quando a gente entra nessa loucura que a gente tem que falar, tem que dar a informação que ele está grave, tem que falar que ele está morrendo, tem que não sei o que lá, a gente entra num paradoxo que a gente nega o motivo maior do que nos levou para essa profissão, que é se importar com as pessoas. E se importar com as pessoas é mostrar que eu também gostaria que ele ficasse bom. É tudo que eu queria que meu paciente com uma hipoxemia refratária, que a gente pronou não sei quantas vezes, que fez todas as estratégias que podia para melhorar a hipoxemia, ele não melhora aquela hipoxemia, e tudo que eu queria é que ele melhorasse. Isso é o propósito que a gente está se expondo a risco, que a gente está dando plantão alucinadamente, uma carga horária de trabalho que todo mundo fazendo muito mais do que imaginava que era possível, porque a gente gostaria que as pessoas ficassem bem. Na hora que a gente consegue expressar isso, que é o que nos conecta, e a gente consegue conectar com o outro. E isto é validar a esperança. Não é falar que ele vai ficar bem, mas é falar que é tudo o que eu queria. Que eu estou aqui por causa disso. Que eu queria. É o que eu gostaria. Eu ficaria feliz se isso acontecesse. Na hora que a gente fala isso, a gente valida a esperança. E a gente conecta na hora. E na hora que você conecta, aquela pessoa ela tem um vínculo de segurança para ela mesma conseguir enxergar o medo dela. E é batata. Na hora que você faz isso, o próprio familiar, sozinho, ele fala assim, mas está grave, né, doutor? E aí você fala sobre medo. E todas as questões que derivam disso. Para ganhar tempo, o que eu tenho feito é fazer esse pacote de esperança, medo e esperança. O que é isso? Eu já, de cara, valido e alinho esperança. Olha, ele tem uma chance. Mas eu preciso falar para vocês que a maior parte das pessoas que estão assim, infelizmente, morrem na UTI. E a gente vai fazer tudo o que for possível para que ele seja exceção. Ou seja, ele tem uma chance e esperança.
Mas eu preciso de dizer que a maior parte das pessoas que estão assim morrem. Medo. E a gente faz tudo o que é possível, sem exceção, esperança. Óbvio, né? Não é, pelo amor de Deus, não me entenda mal, não é para falar isto para todo mundo. Mas eu estou falando isso aqui num exemplo hipotético de um paciente que tem uma altíssima mortalidade quando chega. E, e com isso, a gente consegue falar sobre riscos de forma clara, de maneira probabilística, a maior parte das pessoas, sem poupar informações, mas também dando espaço para a pessoa conseguir lidar com aqueles sentimentos tão difíceis que são derivados do medo. E depois de uma informação bombástica, como esse de exemplo que eu dei, a gente tem que ficar quieto, fazer silêncio, porque isso é uma bomba. Isso é uma bomba emocional para quem escuta, e ela precisa digerir essa bomba. E se você está no vídeo, você consegue ver como que a pessoa está digerindo essa informação. Então, às vezes a pessoa está chorando. Agora mesmo, a gente acabou de sair de uma informação, de uma comunicação em que o familiar, ele virou o celular para o lado e se viu que ele começou a chorar. Se eu estou no vídeo, eu consigo, mesmo que ele virou o celular para o lado, eu sei que ele teve uma reação, eu consigo respeitar essa reação. Se eu estou no áudio, eu não sei o que está acontecendo, eu começo a perguntar, e aí, o que está acontecendo? Você está por aí? A gente interrompe isso tudo. A gente não deixa a pessoa elaborar, digerir essa bomba que ela recebeu, e não consegue nem conectar com essas pessoas. O silêncio, ele consegue ser muito mais eficaz e efetivo e respeitoso no vídeo do que no áudio. E aí, no vídeo, a gente fica prestando atenção na reação dos familiares. E não volta a falar antes deles voltarem a falar. É o momento das pessoas conseguirem digerir aquilo tudo. E segura a onda. Às vezes parece uma eternidade, mas faça diagnóstico do silêncio. Existe um tipo de silêncio que é falta de assunto. Mas tem um monte de outros tipos de silêncio que é sobrecarga de informação e é uma tempestade emocional. Você consegue perceber isso na expressão do rosto das pessoas. Isso chama-se empatia. Isso é uma questão neurológica, neurobiológica, que não é um privilégio da espécie humana e que nasceu com todo mundo, está aí dentro, é só usar. E presta atenção também no que você está sentindo. E dá o tempo necessário para as coisas. E aí depois, você tira a dúvida. E uma estratégia importante de tirar dúvida é se tornar a opção difícil mais fácil. O que é isso? A opção difícil é, por exemplo, a pessoa fazer a pergunta. É mais fácil a pessoa não perguntar nada. Como é que você torna a opção difícil mais fácil? Você facilita ela, por exemplo, falando, olha, eu quero tirar as dúvidas. Eu imagino que eu falei coisa demais. Quem quer perguntar alguma coisa? Eu tornei uma opção difícil mais fácil. Se eu simplesmente falar, alguém tem alguma dúvida? A opção difícil fica mais difícil. E aí, a gente tira as dúvidas todas que tenham ficado, deixa as pessoas perguntarem, e invariavelmente vem a pergunta, mas eu posso olhar minha mãe? Eu posso ver meu pai? Posso ver meu irmão? O que a gente tem feito aqui? No nosso TI, há 90 dias, a gente está fazendo uma estratégia de desobediência civil. Eu tenho completa consciência que não pode filmar paciente inconsciente. E eu tenho consciência disso, e eu estou fazendo isso de cabeça erguida, com todo mundo sabendo, não escondo isso de ninguém, e se eu tiver que ser processado por isso, eu vou responder processo de cabeça erguida. Porque eu sei que a norma, quando essa norma foi criada, ela não existia pandemia por Covid. Não existia um familiar não poder entrar no hospital para ver sua mãe morrendo. Isso não existia isso até 3 meses atrás, 4 meses atrás. O que a gente está vivendo é uma coisa sem precedentes na história humana. E mais ainda, não é só sem precedentes na história humana, mas a gente também tem uma ferramenta tecnológica que não existia disponível do jeito que a gente tem até poucos anos atrás. Então, eu fico pensando que se tivesse posições trocadas, e se por acaso meu pai ou minha mãe estivessem na UTI e eu não pudesse entrar na UTI, eu ia ficar desesperado.
e a minha consciência não permite que eu haja diferente. Então, em nome do que eu acredito, em nome do que eu tenho certeza que seria o melhor pelo paciente e do que é o pedido pela família, a gente está fazendo isso. Então, como é que a gente faz? Eu deixo tudo às claras. Eu falo, olha, a norma fala que a gente não pode, mas aqui a gente está fazendo essa desobediência civil. Desde que a gente faça um trato. Primeira questão. A gente está fazendo isso só porque é uma coisa que vocês querem, que a gente imagina que seria que o paciente gostaria também. Ele está inconsciente, não consegue responder, mas a gente imagina que ele gostaria de ver a família dele também. Mas, para isso, a gente imagina que a gente está fazendo isso com pessoas íntimas. Essa imagem é só para quem tem intimidade com ele. Ele está numa situação muito vulnerável e não é a hora do vizinho ver o seu Antônio. Então, por favor, quem não tiver intimidade com ele, eu peço que se retire. Primeira questão, intimidade. Segunda questão, eu peço que não tenha nenhum tipo de registro dessa imagem. É uma situação vulnerável, não é permitido gravar, nem tirar foto, nem registrar essa imagem de maneira nenhuma. E terceira e última, eu pedi que todo o respeito com essa situação seja feito nesse momento. É um momento delicado, de muito respeito, então eu pedi para todo mundo respeito com essa imagem com essa situação. Vocês querem fazer isso? As pessoas sim, não. Às vezes tem alguns familiares que falam, eu não quero. Você dá um momento, então a senhora pode sair, se quiser desligar, depois eu ligo de novo. E aí eu vou lá, levo o celular, levo lá no quarto, começo explicando, esse aqui é o aparelho de respirar que eu tinha falado para vocês, esse aqui são os remédios todos que ele está tomando, esse aqui é o monitor, a gente fica vendo aqui os sinais vitais dele, e aqui está o seu João. E aí eu apresento ele e falo, seu João, aqui está a sua família, e falo, se vocês quiserem falar com ele, ninguém sabe exatamente o que ele está escutando, mas acho que pode ser bom para todo mundo. Aí eu levo o celular e deixo a família falar. E, invariavelmente, o que a gente tem visto são momentos muito marcantes, tocantes, em que a família fala coisas importantes, fala, eu te amo, eu tô com saudade, você tá fazendo falta, a gente tá torcendo por você, a gente tá orando. Fala as coisas todas importantes que eles podem expressar para o seu familiar. Eu deixo as pessoas falarem tudo o que elas querem. Muitas vezes tem reações de catarse, pessoas choram, falam, e aí eu respeito o tempo que as pessoas precisam, e aí quando elas acabam de falar, começa a ter um silêncio, e aí eu puxo o celular de novo para mim, e aí invariavelmente a família começa a agradecer. Obrigado, doutor, não sei o quê, e aí o momento que eu falo, peraí, esse agradecimento não é para mim. E aí eu puxo o resto da equipe. Aí eu vou, esse agradecimento aqui é para fulana, que é a enfermeira que está cuidando dele. A Cicrana, que é fisioterapeuta, que está ajudando a parte respiratória dele. Tem aqui a Beth, que está ajudando na limpeza. E a família começa a agradecer a equipe. E o que eu vejo é que na hora isso engaja a equipe. Na hora isso dá energia para as pessoas que estão fazendo um trabalho que é muito sofrido, que é muito cansativo, que é muito desgastante. E isso engaja a equipe. E o que eu tenho visto é que na nossa UTI, 90 dias de trabalho super desgastante, eu vejo uma equipe super engajada. A gente não teve nenhum evento adverso grave. Na minha opinião, isso tem a ver porque as pessoas se envolvem com cuidado. E para mim, o que essa pandemia tem mostrado é que essas questões de humanização, elas não são luxo. Elas são absolutamente necessárias para prevenir burnout, para garantir qualidade de segurança e para garantir nossa própria conexão com o motivo que é realmente o que nos conecta com essa profissão. Esses momentos são momentos muito intensos e o que eu tenho visto é que esses momentos de conversa com a família, eles são momentos em que dá um up na energia da equipe. E o que era para ser uma coisa que era pesada, vira uma questão que é reenergizante e que garante o engajamento de todo mundo. E aí eu fecho, eu acabo a conversa,
falando, olha, amanhã eu vou ligar de novo nessa hora, ou em alguma hora, essa combinado da hora que a gente vai ligar, acho que é super importante, os familiares falam isso. Tem vários familiares que falam que eles mudam toda a agenda porque eles não conseguem fazer mais nada durante o dia antes da ligação, e você não saber que horas que a outra pessoa vai ligar, você vai deixar essa pessoa em estado de suspensão 24 horas, é cruel. Então, amanhã eu vou ligar nessa tal hora e aviso que, olha, esse celular aqui é um celular que a gente não consegue ficar respondendo WhatsApp, não consigo ficar respondendo ligação, eu peço, por favor, que não fiquem ligando, que a gente consegue fazer isso aqui uma vez por dia, a gente vai fazer isso todo dia. A gente vai fazer o melhor por ele, reforço, não abandono, se cuidem, até amanhã, desligam. Isso tudo dura, em média, 10 minutos. Às vezes menos, algumas conversas um pouco mais, 15 minutos, não chegou 20 minutos, não lembro de nenhuma que durou 20 minutos, mas isso tudo entra na rotina. A gente entra com um momento dedicado para isso. O que a gente tem feito no nosso TI, isso é parte do trabalho do diarista, e a gente tenta fazer o máximo possível com uma horizontalidade, para que as pessoas se conectem sempre com as mesmas pessoas. Isso facilita o trabalho de todo mundo, a conexão de todo mundo. Para encerrar, umas 2 observações: notícias de alta e de óbito. Notícias de alta. O que eu acho que é uma coisa que é bem importante, ainda mais nessa pandemia, que ela é tão sofrida, que infelizmente a gente vê mortes que a gente não gostaria que acontecessem. Uma alta, acho que é um motivo de comemoração. E acho que comemorar as altas é uma coisa importante, óbvio para o paciente, pelo mérito dele, pela felicidade, aquele momento de alegria, mas também para a equipe. E comemorar a alta, e a gente tem feito sempre que possível aquele corredor de palmas, que junta a equipe para bater palma, para o paciente sair. Isso é uma coisa importante para a equipe. De novo, engaje a equipe, faz com que as pessoas se conectem com o motivo que elas estão lá. E tão importante quanto a alta é o óbito. E eu acho que o óbito ele tem que ser colocado na mesa do mesmo jeito que a alta. Se a gente fica evitando falar sobre óbito, a gente fica aumentando o medo, fica aumentando a desconfiança. O óbito, na minha opinião, a gente passa sempre o óbito em visita. Então, o paciente que morreu à noite, a gente discute ele de manhã na visita. E eu faço uma ligação pós-óbito para esses familiares. Então, sei lá, aconteceu dele morrer à noite o plantonista liga, avisa, e de dia eu junto algumas pessoas da equipe, ligo e falo, olha, estou te ligando para dar meus sentimentos, sinto muito, a gente fez o que a gente podia, e aí junto a equipe e deixa as outras pessoas se expressarem. Isso é um luto do profissional, profissionais enlutam também, isso é importante de ser reconhecido, inclusive isso torna mais saudável o nosso lidar com a morte. E não só isso, eu gosto de falar também, falar para o familiar que, olha, a gente fez tudo o que a gente podia e a gente estava aqui, ele não morreu sozinho. Isso aqui é uma informação que espero que possa ajudar essas pessoas nesse momento tão doído, que é mais doído ainda em tempos de pandemia e nessas circunstâncias tão, sei lá, aberrantes que a gente está vivendo. E ao mesmo tempo que isso pode ajudar a família, eu vejo que isso ajuda a equipe, porque a gente não precisa ficar escondendo nada e não tem um assunto que não é conversado. Todos os assuntos são conversados, incluindo os óbitos, que a gente pode expressar o que a gente sente. Isso é bastante importante para a saúde mental de todo mundo num tempos tão desafiadores. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que não tenha sido uma sobrecarga de informações e queria estar à disposição para perguntas, dúvidas e comentários. Professor? Oi. A respeito de situações um pouco mais difíceis, por exemplo, como intubação paliativa, enfim, nessa situação do familiar que não pode estar presente,
Tem alguma coisa assim que o senhor acha importante, julga que seja diferente na abordagem? Eu acho que ela só é mais complexa, mas eu acho que os passos são muito parecidos. Uma questão de intubação paliativa, eu colocaria que ela fica, assim, ela vai um pouco mais do que esse espaço de comunicar uma notícia. Muitas vezes ela tem também uma discussão de deliberação aqui, de objetivo de cuidado. Eu acho que o objetivo de cuidado tem que estar muito claro antes. Eu acho que tem uma coisa importante, ainda mais nesses tempos de Covid, em que as equipes de saúde, muitas vezes tem gente que vem para a UTI, que nunca tinha pisado numa UTI, então trabalhar com a equipe toda para alinhar a questão da extubação, as pessoas entenderem o que elas estão fazendo e não sofrerem daquele estresse moral de acharem que tem alguém fazendo uma eutanásia ou alguém está matando o paciente. Então, esse alinhamento prévio com a equipe. E a gente acabou não fazendo nenhuma extubação paliativa nesses 90 dias aqui. Teve 2 pacientes que a gente ia extubar, mas eles acabaram falecendo antes. E eu acho que o que dá para fazer é deixar o familiar à disposição para, se ele quiser participar, no antes, depois ou durante. E eu acho que, com certeza, no deixar à disposição para ele ver o familiar antes e depois, com certeza, eu acho que é uma coisa importante. Se ele quiser, obviamente. Né? Obrigada, professor. Imagina. Estou vendo aqui que está o Pedro, a Amanda, que vocês participaram de algumas também, o Vinícius. Oi, professor, tá me ouvindo? Queria agradecer pela aula, muito boa. Acho que é bem compatível com o que a gente viu nesse mês aí. Dá para ver a diferença que é a videochamada para um auxílio aos pacientes, aos familiares. Acho que até vai fazer uma baita diferença no luto dos familiares que perderam alguém agora. Acho que bem importante mesmo. Obrigado aí por tudo. Professor? Oi? Nesse último mês eu passei por uma situação que foi inédita para mim, então eu queria contar para saber se o senhor já ouviu algo assim antes e como é que você lê isso, assim, como é que você interpreta, porque confesso que ainda não entendo completamente. Mas eu rodei para uma UTI e cuidei de um paciente que já estava lá há cerca de 20 dias, paciente muito grave, muito refratário, e aí comecei a conversar com essa família. E a família dele, as 2 filhas com quem eu conversava, todo término de ligação, elas com um tom até assim um pouco apelativo, de quem tá muito em sofrimento, elas falavam assim, cuida dele como se fosse seu pai, não desiste dele, assim, faz tudo como se fosse o seu pai, a sua família, e era muito difícil ouvir isso, assim. Eu entendia como sofrimento e tal, mas não sei, você já ouviu isso antes? Você consegue ler mais alguma coisa dessa fala? Queria saber a sua opinião. Obrigada. Eu escuto bastante isso, né? E o que eu leio disso é um pedido de desespero que elas estão querendo, falando exatamente o que elas estão expressando. E o que eu acho que pode ajudar nisso, de novo, é conexão. De uma certa maneira, expressar e conectar que você está fazendo tudo o que você pode, que está fazendo o melhor, que está super comprometida, que está determinada. Eu acho que isso é um pedido de apoio de que você, de expressão de que você está fazendo o melhor. E o que eu respondo? Eu conecto, assim, porque eu acho que todo mundo está aqui de corpo e alma num negócio desse. E eu falo, olha, conta comigo, a gente está aqui, a gente está nessa guerra, a gente está firme, a gente vai fazer o melhor por ele. E eu vejo que isso muitas vezes é o que as pessoas precisam ouvir, e na verdade é o que eu estou fazendo, é o que todos nós estamos fazendo, né? Engraçado a Aninha ter falado isso, eu peguei isso, né, que também falaram comigo,
E eu tô falando isso para quase todas as famílias no primeiro contato, assim, que para ficar tranquilo que a gente vai que eu vou cuidar como se fosse meu familiar. Eu já falo antes. Né? Né? E eu acho que, de uma certa maneira, né, essa comparação de cuidar como se fosse familiar, eu acho que ela é muito forte e ela tem suas limitações, todas as comparações têm limitações. Eu acho que a única limitação, a principal limitação que ela tem é que o meu familiar não tem necessariamente os mesmos preferências, geografia, valores do que o outro, né? As pessoas são diferentes. Mas fora isso, a intenção de fazer o melhor pelo outro, acho que é a mesma. Isso aí, acho que, na minha opinião, isso aí é maior do que familiares. É conseguir enxergar pessoas e essa sensação de família que nos une como todos. Assim, eu acho que isso é muito forte mesmo. Quando eu falo que a gente vai mostrar, eu falo porque se fosse meu familiar, eu gostaria de ser tratado desse jeito. Eu falo desse jeito mesmo. Doutor Daniel, Oi? queria tirar uma dúvida. Primeiro, obrigada pela aula, muito legal. Acho que o senhor falou várias coisas aí que nós realmente temos passado aqui, principalmente nos primeiros meses, foram bem difíceis, né? Essa questão de comunicação por telefone. Mas uma dúvida assim que eu tenho, e são os pacientes que eu acho que a gente acaba passando por situações mais difíceis na UTI, e a gente está tendo bastante agora, nesses últimos meses, são pacientes mais jovens com doenças, com formas graves da doença. Inclusive, aqui nós temos muitas pacientes gestantes, né, internadas no hospital, principalmente na 11G Sul. Acabou recebendo muitas gestantes. Eu queria saber se o senhor tem alguma estratégia de conversa voltada para esse perfil de pacientes mais jovens e muitas vezes muito graves. Obrigada. Imagina, a gente também pegou um bocado de gestantes, estamos com uma agora também, gestantes e puérperas. Eu acho que a estratégia é a mesma. A única questão é que a única diferença, eu acho, que todas as questões emocionais elas são muito mais evidentes e intensas. E elas exigem que a gente se conecte mais também. O que eu tenho visto é que assim, de novo, muitas vezes a gente acha que a questão é cognitiva, é a pessoa conseguir entender, sei lá, a gravidade de como é que está o pulmão, ou de como está o rim, e essas questões, elas não são o principal desafio. O principal desafio não é a pessoa conseguir entender a gravidade, é a pessoa conseguir lidar com as emoções que explodem de saber daquela gravidade, né? E, sei lá, a gente teve uma menina super jovem, gestante, e falar com a mãe dela, era uma questão que explodia todas as reações emocionais dessa mãe, né? E o que eu vejo é que conectar com essas pessoas no medo e na esperança, e não ter medo da esperança, porque às vezes a gente fica com muito medo de esperança. Então, para dar o exemplo, essa era uma gestante de 23 semanas e ela chegou com uma síndrome respiratória terrível, uma pouco refratária, e a gente pronou essa mulher, pronou uma gestante. E assim, é óbvio que eu sabia de todos os riscos dessa mulher, dela morrer, do feto, etc, etc, etc. E aí, quando você vai falar disso, eu estava preocupado com todos os riscos, e aí você imagina que a mãe da mulher fala: doutor, tenho certeza que vai dar tudo certo, tenho certeza que vai dar tudo certo. E se a gente fica falando, não, mas tá grave, ó, tem risco pro feto, a gente não conecta, o negócio não anda. Essa mulher, quando ela fica falando assim, essa mãe da paciente, quando fica falando, tenho certeza que vai dar tudo certo, ela está expressando, ela está apavorada. Se ela está falando, tenho certeza que vai dar tudo certo, tem um medo. Isso aí é a luz. A sombra que está por trás é monstruosa, é um pavor que a mulher tem. E
e na hora fala assim, olha, é tudo que eu quero, a gente está determinado a fazer o melhor por ela, a gente está fazendo, tá se esforçando aqui, a gente está lutando, a gente conecta. E aí ela fala, mas tá difícil, né, doutor? Fala, tá difícil. E a gente tem risco aqui, tem risco para ela, tem risco para o bebê. E aí você vê, na hora, a pessoa cicla de novo. Ela, não, mas vai ficar bem. E aí que você faz, você cicla de novo. É o que eu quero, é o que eu estou fazendo, é o que eu estou buscando. E aí a pessoa, você vê, ela cicla de novo. Aí você cicla com ela de novo. Ai, mas isso dá um medo, né, doutor? A gente fica preocupado também. E aí é uma dança. E enquanto a gente não enxergar essa dança emocional entre medo e esperança e ficar só no cognitivo, a gente não conecta, e se a gente não conecta, a gente não comunica. Oi. Oi? Primeiro eu queria agradecer a aula, mas principalmente pela oportunidade do tanto que eu pude aprender lá na UTI com vocês. Uma coisa que eu fiquei bastante, assim, meio limitada foi que tudo que eu aprendi, que foi uma experiência indescritível, eu tive alguma dificuldade em outras unidades, até pela questão da própria equipe. Então, eu acho que essa questão do cuidado com a família, da empatia e trazer a equipe para próximo disso, acaba sendo uma coisa que a gente tem que realmente construir aos pouquinhos, né? Com a própria equipe. Então, eu queria algum meio de eu conseguir, não meio, né? Alguma dica, assim, de como que eu poderia envolver mais as pessoas. Bela e difícil pergunta, Amanda. Não tenho uma resposta pronta para você, mas eu tenho algumas coisas que acho que talvez que eu acho que são importantes. Primeiro, essas questões, assim, elas são, como você mesmo falou, são construídas. E às vezes, especialmente, por exemplo, vocês são residentes. Às vezes um residente está rodando numa unidade, ele tem um potencial de mudança da unidade que existe, mas que é limitado. Dificilmente o residente consegue transformar radicalmente a rotina de uma unidade. Eu acho que o residente consegue acrescentar muita coisa, mas dificilmente consegue. E dependendo do perfil da liderança da unidade, não consegue mudar nada. E aí, pensando no pior cenário, você entra numa unidade que você não gosta do modo como está sendo conduzido, não consegue ter voz, não consegue mudar. Eu acho que uma coisa que é importante como residente, como interno, lembrar que na residência e no internato, acho que a gente aprende pelos exemplos a ver o médico que a gente quer e o médico que a gente não quer ser. Isso é um aprendizado também. Pegar uma liderança que você vê que, não consegue conectar com a equipe, não consegue trazer a equipe junto, não consegue conectar com a família, não consegue, às vezes, ter respeito mesmo com os profissionais que estão trabalhando ali. É um baita no aprendizado do que você quer ou não quer ser da sua vida. E, às vezes, suportar isso daí, porque, assim, eu acho que é uma triste constatação, mas aprender medicina dói. E dói por conta dessas coisas também, né? Tem outras coisas também que doem, mas essa é uma. Ao mesmo tempo, pegar essa dor e não deixar que ela te acabe, porque, não sei, eu acho que tem coisas que são maiores, assim, são coisas que, às vezes, essas discussões de novo, de humanização, as pessoas tendem a enxergar isso como luxo. Eu não acho que tem nada de luxo nisso. Na minha opinião, isso é central. E lutar por isso, e transformar isso, mas lutar com inteligência. Não adianta ser
sei lá, Joana Dark e querer levar tudo nas costas e resolver, não dá. Às vezes a sua posição não permite, mas tirar um aprendizado, inclusive do que você não quer ser, não deixar essa chama morrer dentro de você. E aos poucos, ao longo da sua carreira, você conseguindo transformar, eu acho que é muito do que, sei lá, eu tenho feito isso na minha vida, seguindo exemplos de pessoas que estão nessa trilha há muito mais tempo, como, por exemplo, o Marcelo. Eu acho que é uma coisa pro resto da sua vida, para ficar levando e aprendendo a escolher as suas batalhas, e quando tiver uma que você acha que tem que entrar, não fugir, mas não entrar em todas, porque não adianta. Entrar em todas é só desgaste. Não é, talvez, não sei se, provavelmente não é a resposta que você queria ouvir, mas eu acho que eu vivi um pouco disso também, e hoje eu tento mudar. Acho que hoje eu tenho mais quilometragem, e acho que eu consigo mudar com mais potência, mas eu acho que é porque eu consegui suportar sem deixar morrer as coisas que eu acreditava que eram importantes. Muito obrigada. Bom, gente, alguém tem mais alguma questão para o Daniel? Questões a gente tem, né? Muitas. E elas vão surgir aí durante a vida em relação quando a gente lembrar tudo isso que ele passou aqui pra gente. Por isso vai ficar aí guardado para recordação de todo mundo. Uma vez eu falei pro Daniel assim, tem alguns momentos que a gente passa na vida que são únicos, né? Que não vale a pena nem viver de novo, né? Tão bons que foram. Um desses momentos foi, acho que a tese do Daniel, né? Que fica o ano gravando, mas um momento especial como esse que vocês estão vivendo agora, tendo essa oportunidade. Vocês têm alguma coisa a mais para perguntar para o Daniel? Bom, tem os corredores e as outras formas de comunicação, inclusive o vídeo para a gente se comunicar com ele aí no futuro próximo, tá bom? Então, gente, bom apetite para vocês e Daniel, muitíssimo obrigado, né? Mais uma vez, deixando um marco para nossa história aqui, né? Então, gente, tchau para vocês e obrigadão, Daniel, de novo.